Olá, seja muito bem-vindo ao canal do professor Rodrigo Cavalcante. Este é um espaço de compartilhamento de informações, de conhecimento, especialmente na área de administração. Ele foi criado realmente para a gente ter bate-papo, troca de experiências, troca de informações e de conhecimento de forma leve, de forma inclusive bem objetiva sobre vários campos da administração. A gente está com um projeto em curso que é de aulas gratuitas para preparo no concurso da Câmara Municipal de Teresina. Nós já compartilhamos 3 outras aulas, essa é a quarta. Demoramos um pouco em virtude do adiamento do concurso, naturalmente por conta da pandemia, dos efeitos da pandemia e da necessidade de afastamento social. Esse concurso já foi adiado algumas vezes, inclusive por esse motivo a gente demorou tanto para reproduzir, para compartilhar aqui essa quarta aula. Inclusive, quero aqui deixar o meu agradecimento, porque o último vídeo a gente teve mais de 3.000 visualizações e isso, sem dúvida alguma, foi um grande incentivo para a gente seguir com esse propósito, com esse projeto aqui de compartilhar aulas, esse bate-papo sobre temáticas que estão no edital do concurso da Câmara Municipal de Teresina. Muito em breve eu vou postar no canal também outros vídeos sobre outras temáticas. Eu tenho inclusive um já sobre modelos de negócio com Canvas, que deve ir para o ar essa semana. Então fica ligado, segue o canal, compartilha, passa para algum amigo que também gosta da temática e vamos juntos, gentilmente e objetivamente, com leveza, compartilhar conhecimento em administração. Então, mais uma vez, muito obrigado, e você que não segue o nosso canal, dá um like aí que é para a gente conseguir potencializar o canal e fazer com que essas informações cheguem a quantidade maior de pessoas. Bom, nessa aula 4 a gente vai falar aqui da temática do edital, que é ética geral e profissional, relações de trabalho, responsabilidade social e assédio. Como eu tenho dito nos outros vídeos, o meu objetivo aqui não é exatamente esgotar o conteúdo, não farei isso em poucos minutos, que é o que vai durar essa aula, mas eu quero aqui que com esse bate-papo clareie a mente para que você, quando de fato for estudar e especialmente quando for treinar questões, já não parta do zero, né? Já parta com um mínimo de conhecimento, com noções básicas, com uma compreensão já encaminhada, para que quando for estudar e exercitar com as questões, você já vai estar mais apto ao sucesso na prova que virá. Então, para começar, a gente tem que fazer algumas reflexões sobre o conceito de ética. Eu gosto muito desse conceito simples. A ética é um termo que vem do grego, mas que representa especialmente a conformidade com os costumes. Quando a gente está falando de ética, a gente está, sobretudo, tentando categorizar o que é certo e o que é errado. E essa categorização se faz de acordo com valores morais. Então a gente poderia dizer que a ética é uma tentativa de sistematizar, de estudar, de compreender, de categorizar o que é certo e o que é errado, de acordo com valores morais. E a moral também, na verdade, são conceitos bem próximos, bem similares, mas que inclusive fica de dica para questões que normalmente, quando a gente escuta falar sobre ética, é uma concepção mais de estabilidade, de permanência, de amplitude, de universalidade, né, de algo maior que interfere realmente no nosso modo de agir. A moral é algo mais imediato, mais pontual, é mutável, é dinâmico, porque representa mais ações, o que naturalmente são particulares para determinados grupos, determinadas épocas, determinados contextos. Então, eu acho interessante a gente partir desse pressuposto. O estudo ético-moral é um estudo do que é considerado correto, né, que é considerado conforme de acordo com costumes de uma região. Sendo a ética algo mais categórico, mais permanente, mais complexo, mais sofisticado, e a moral algo mais ligado à ação, ao costume imediato de um determinado grupo, num determinado tempo. E é interessante a gente compreender a importância de se falar sobre isso, porque naturalmente no nosso dia a dia nós tomamos decisões. Nossos comportamentos, nossas ações, elas pressupõem uma tomada de decisão sobre a forma de agir. E isso precisa ser balizado por alguma coisa.
E então, quando a gente fala de valor moral e de ética, é algo que meio que tá é um tanto subjetivo, é um tanto intrínseco a determinadas realidades, mas que lhe direciona na tomada de decisão. Naturalmente, as pessoas, quando tomam decisões e vão agir, elas esperam agir da forma correta. E o que é o correto, o que é o certo? É aquilo que é predominante de escolha dentro de um grupo, dentro da sociedade, aquilo que é naturalmente mais aceito como uma conduta a ser seguida. A pandemia, esse momento que a gente está vivendo, ele é um exemplo claro dos dilemas morais, daquilo que das decisões que nós precisamos tomar e que precisam ser baseadas em alguma coisa. Por exemplo, a decisão sobre salvar a economia ou dar prioridade à saúde acaba sendo de alguma forma um dilema moral. O profissional que sai de casa para cumprir o seu dever laboral ou não sai de casa para proteger a sua família, ele está vivendo um dilema moral. Então, no dia a dia, em todos os campos da nossa vida, a moral e a ética nos ajudam a tomar decisões. Agora, percebam que nem todo tipo de decisão ela é tomada baseado em condicionantes tão subjetivos. Existem coisas objetivas que também nos levam a tomar decisões mais acertadas. Por exemplo, no próprio nas decisões dentro da pandemia, como nós estamos falando aqui, as pessoas, as decisões, especialmente no campo da administração pública, as decisões não são tomadas exatamente de acordo com ideias particulares do indivíduo, do gestor, por exemplo. Elas não são tomadas de acordo com os princípios e os valores que o gestor público traz da sua casa, traz da sua igreja, traz do seu passado. Essas decisões precisam ser tomadas com base em ética, mas também ligadas a outros fatores mais objetivos. Por exemplo, a ciência. A ciência pode ajudar um gestor a tomar uma decisão considerada mais ética, porque ela dá um arcabouço de informações, de conformidades que lhe levam a tomar a decisão mais acertada. E da mesma forma, para ser mais claro e preciso, nós temos as leis. Nós temos toda uma estrutura, todo um arcabouço legal que nos direciona a tomar decisões não só mais acertadas do ponto de vista ético subjetivo, da ética convencionada pela sociedade, mas também de acordo com princípios éticos também, princípios norteadores, mas formais, que garantem, que obrigam aquela determinada atitude. Então é interessante quando a gente fala sobre ética, especialmente agora já puxando para esse campo mais profissional, que a gente não está falando de algo exatamente objetivo, que um gestor ou um profissional dentro da execução do seu trabalho, ele tem essa liberdade de ação de acordo com o que ele acha certo ou errado, do que ele trouxe de casa, do que ele trouxe da família, do que ele trouxe da religião, da sua história, das suas amizades. Ele está ali submetido a outro tipo de regras. Inclusive, na administração pública, a gente pode falar de princípios e regras. Eu vou dar um exemplo de como isso se materializa. Eu tenho, todos sabemos, nós temos no artigo 37 da Constituição Federal os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Note que princípios são padrões de comportamento, conformidades, né, como eu falei no início do conceito de ética, que direcionam decisões, que direcionam ações. Mas perceba que isso é muito amplo. E aí a gente tem regras, nós temos decretos, nós temos uma série de outros artefatos que direcionam isso. Por exemplo, um exemplo bem simplório aqui. Eu posso falar que é um princípio básico da administração pública a eficiência. E lá no meu órgão eu posso determinar uma regra que disciplina o uso de papel, que recomenda que num determinado horário um ar-condicionado seja desligado, que uma luz seja apagada. Então, percebam que as regras, os princípios, todos esses conceitos, eles nos ajudam a agir e a decidir dentro de padrões minimamente éticos, ou seja, padrões aceitáveis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu fiz uns rascunhos aqui para gente discutindo. Uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui.
Primeiro, esse bizu, eu acho que eu até já falei sobre isso, sempre que numa questão você for se deparar com ética e moral, tente tratar a situação com essa ideia de que a ética é algo mais permanente, mais complexo, mais amplo, e a moral está mais envolvido com a ação, com a atitude, com algo que é mutável porque está condicionado a valores exatamente de uma realidade, de um grupo. A outra coisa é o Decreto 1171 de 1994, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse material é muito importante para que você leia, para que você folheie, porque é ele que garante, que gera um arcabouço bem amplo, bem compreendido por todas as esferas do que é e do que não é esperado, do que é o que não é ético, do que é o que não é certo dentro do serviço público. Então esse decreto, apesar de já de 1994, ele é sempre bem citado, sempre bem utilizado em algumas questões. Observe especialmente, deixa eu ver, logo no iniciozinho, quando ele fala das regras deontológicas, que são frases, são afirmações bem objetivas do que é considerado correto e esperado dentro do exercício dentro da administração pública. Então, sobre ética, pessoal, eu acho que é por aí. Acho que você, quando começar a estudar, aprofundar, fazer questões, vá sempre observando esse caminho da ética como uma tentativa de estabelecimento do que é certo, do que é errado, para que você fundamente melhor as suas ações e as suas decisões. Com a observação clara de que quando a gente passa para o campo profissional, existem amarras maiores. A gente não está trabalhando apenas com o que é certo e errado do campo de vista filosófico, subjetivo, familiar, religioso. A gente está trabalhando com regras mais claras que pré-estabelecem o que é o certo e, por vezes, o que é o obrigatório. Então, sobre ética, eu acho que com isso você já consegue resolver algumas questões. Eu vou colocar aqui na tela um materialzinho que eu achei de um artigo da Cristina Soares e do Noel Teleria. É um artigo onde ele enumera o que seriam princípios da ética pública. Aí ele fala sobre seleções de pessoas, como deveriam ser feitas, do clima, de fórmulas de eficiência, de estímulo à igualdade. É uma enumeraçãozinha básica que serve para vocês compreenderem melhor, refletirem melhor, e isso vai ajudar nas questões, ok? Vou colocar isso aqui na tela. Outra coisa ainda sobre a ética, é interessante a gente entender que existe uma série de órgãos que fiscalizam esse exercício. E aí eu posso falar de órgãos de controle interno e externo, posso falar da justiça, das ouvidorias, das corregedorias, Ministério Público, dos conselhos de classe que exercem esse papel, das leis, das muitas leis que direcionam o nosso comportamento e as nossas decisões dentro da administração pública, e não raro, a gente, embora ainda não tão popular, mas a gente precisa falar do controle social, ou seja, nós, enquanto cidadãos, também temos instrumentos para exigir conduta ética dos nossos gestores públicos, né, nas suas decisões e nas suas ações. Bom, agora vamos falar de outro ponto aqui do edital, que são as relações de trabalho. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que é interessante ir para a prova ou começar os estudos já com essa compreensão de que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Eu tenho visto sempre eu vi algumas questões, alguns pontos sempre focando nisso, no que são, e quais seriam as características que fazem de uma relação de trabalho uma relação de emprego. Aí a gente tem a pessoalidade, né? Existe um contratado para executar aquela tarefa. Ele não pode ser substituído por conta própria, por vontade própria, por outra pessoa. Há uma pessoalidade na relação de emprego. Há uma onerosidade, porque esse trabalho normalmente ele é desempenhado não de forma independente, avulsa ou honorífica. Ele é desenvolvido, esse trabalho, mediante um pagamento, uma contrapartida. Então isso também gera essa característica do emprego, a não eventualidade, porque ele é constante, ele é periódico, ele tem tem uma clareza na definição de quando é exercida a atividade contratada. E há uma subordinação jurídica. Nós temos um arcabouço legal no Brasil que obriga, que gera obrigações nessa relação de empregador
empregado. Então, para começar a falar de relações de trabalho, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção de que toda relação de trabalho, nem toda relação de trabalho, corrigindo, é uma relação de emprego, mas toda relação de emprego é uma relação de trabalho. E a relação de trabalho ela pode ser o estágio, o trabalhador autônomo, o empregado doméstico tem uma relação de trabalho, o trabalho voluntário, o trabalho eventual, trabalhador avulso, trabalhador temporário. Existe uma infinidade de formas que eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, porque pode ser questão de prova a diferenciação desses tipos de trabalho. É algo interessante que pode também cair numa questão. Algumas coisas eu acho que não sei se convém exatamente para um concurso onde as cobranças são um tanto objetivas, um tanto mais claras, mais historicamente incontestáveis, são coisas mais objetivas, mas eu sugiro que façam algumas reflexões sobre essas condições de relações de trabalho, sobretudo nas mudanças, nas atualidades. Por exemplo, uma característica, uma coisa que pode ser cobrada eventualmente numa situação de prova é a relação de trabalho existente no Uber, já que a uberização das coisas é uma temática bem presente na nossa sociedade. O Uber, como vocês sabem, tal como outros modelos de negócio atuais, eles surgiram para trazer, não caracterizando uma relação de emprego, mas uma forma de cooperação, né, de pessoas que querem usufruir de um serviço, pessoas que querem prestar um serviço e uma plataforma tecnológica que faça essa mediação sem que haja vínculo empregatício. Mas na prática, na realidade, muito dessa estrutura cooperativa, dinâmica e autônoma, ela se perde. E muito se confunde entre o que é ou não é uma geração de emprego. E é interessante que vocês saibam que alguns ministros já tomaram decisões reconhecendo o vínculo laboral e empregatício entre motoristas e Uber. Porque se vocês observarem, muito embora a filosofia, a lógica do modelo de negócio seja outra, de alguma forma está caracterizada nesse modelo pessoalidade, não eventualidade, uma série de coisas. Então é bom ficarem atentos, até pesquisarem sobre isso, porque pode sim aparecer uma questão que envolva um tema tão atual e de certa forma polêmico, né? Conceitualmente polêmico. Essa questão da relação de trabalho no universo do Uber. O mesmo pode acontecer em uma série de outros modelos de negócio que já são prestados nessa modalidade. Fiquem atentos a essa questão. Outra coisa sobre relações de trabalho, eu particularmente não gosto quando o edital ele coloca friamente lá relação de trabalho. Porque você, na hora de estudar, fica em dúvida sobre o que é exatamente que ele está falando. Ele está falando estritamente sobre o aspecto mais burocrático legal, que é sobre isso que a gente falou aqui agora, um pouco dessa distinção de se é ou não é vínculo empregatício, quais são os tipos, quais são as características, ou se a gente está falando de uma coisa mais ampla. Porque eu, particularmente, como administrador, considero que dentro desse conceito de relação de trabalho estão inseridas as relações interpessoais de trabalho. Então, é uma temática gostosa de se estudar, então eu recomendo também que vocês deem uma pesquisada sobre relações no trabalho, para que observem questões de cortesia, de eficiência, da variedade de possibilidades de formatos de relacionamento dentro do trabalho, de participação em grupos, que vai depender do estilo da empresa que você trabalha, do grau hierárquico do cargo que você ocupa, do mercado no qual você está inserido. Então, uma série de questões que dizem respeito à relação interpessoal dentro do trabalho. De como se comportam os servidores públicos, de como lidar com a hierarquia, de entender um pouco o conceito de organização informal, trabalho em grupo, comunicação. Acho que é interessante vocês darem uma pesquisada sobre isso. E como eu digo aqui no início, isso aqui é um bate-papo, não é uma aula, é mais um bate-papo que vai ajudar vocês a começarem a estudar, a buscarem questões. Eu acho bem razoável que pesquisem também sobre essa temática de relações interpessoais no trabalho. Outro ponto do edital que a gente se comprometeu a falar aqui foi sobre responsabilidade social. Conceito já bem conhecido
e que diz respeito às ações das organizações, das instituições, públicas ou privadas, né? De ações voluntárias. Ou seja, quando elas exercem alguma atividade, alguma função que não exatamente são a razão de ser, não é um processo específico dentro da organização, mas que ela pratica como forma de contribuição social. Ela pratica como um benefício voluntário à sociedade, à comunidade, ao meio ambiente, ao que está em volta da empresa, né? O conceito de responsabilidade social é bem interessante que seja colocado no edital junto, próximo da ideia de se falar sobre ética, porque essa temática, ela de certo envolve uma série de pensamentos éticos sobre o que é certo e sobre o que é errado. Afinal de contas, a empresa se reconhecer devedora de contribuição à sociedade faz parte de uma reflexão, inclusive de dilemas morais, já que a ideia de praticar o bem à comunidade de forma voluntária, ela entra em confronto imediato com o valor fundamental dentro das empresas, que é o lucro. Ou seja, contribuir com alguém é gerar algum custo interno, né, que na lógica deveria ser evitado, mas que eu entendo ser correto essa prestação lá para a comunidade, lá para fora, embora não obrigatório. Então, a responsabilidade social tem esse caráter, sim, de discussão sobre dilema moral. Eu até diria que recomendaria a leitura, tem um livro que faz a seguinte questão: as organizações são morais, do administrador Wagner Siqueira, onde ele faz uma série de reflexões, dizendo que a ideia do valor moral, ela está intrínseca ao indivíduo, que as organizações, as empresas privadas especialmente, por via de regra, a ideia de lucro e a ideia de valor moral, de benefício ao próximo, elas são meio conflitantes. Então a ideia de falar sobre valor moral seria muito individualizada, deveria ser muito individualizada. Nesse livro ele até aborda a seguinte questão: será que a empresa que pratica a responsabilidade social com a mão de obra do seu funcionário, ela não está até explorando, diria assim, explorando esse funcionário, além do trabalho, fornecer essa ação social dentro da empresa, quando na verdade esse indivíduo poderia estar praticando essa ação moral, essa ação social na sua própria comunidade? Então, dentro da ideia de responsabilidade social, há sim essa discussão sobre valores morais, sobre até que ponto é uma contribuição social, gratuita, voluntária, honorífica, e até que ponto não faz parte, e eu não estou aqui entrando no mérito de se é certo ou se é errado, a gente não está aqui para fazer essa discussão ética, mas até que ponto essa ação social, responsabilidade social, ela não pode também ser uma ação de marketing para a empresa, o que também não seria errado. Então, o importante aqui para a gente é fazer algumas reflexões sobre isso, mas entender que a responsabilidade social tem sua importância para as organizações, é uma ação voluntária que pode ser do tipo responsabilidade social, isso pode ser questão, responsabilidade social corporativa, empresarial e ambiental. Eu diria, faria o bizu dizendo que ela aumenta. A corporativa, ela diz respeito aos empregados da empresa, a família dos empregados da empresa e a comunidade local onde está inserida a organização. A responsabilidade social empresarial, ela já amplia um pouco mais, ela já inclui todo tipo de stakeholder, ou seja, todas as pessoas, as partes envolvidas com aquele negócio já estão inseridas nas práticas de responsabilidade social. E a responsabilidade social ambiental, que é maior ainda, porque ela já incorpora toda a sociedade, todo o meio ambiente. Então é importante lembrar que sobre responsabilidade social é uma prática louvável, é uma prática voluntária, portanto não obrigatória, mas em que em muitos casos ajuda a empresa a reduzir os impactos da sua ação. Por exemplo, empresas que praticam responsabilidade socioambiental porque elas reconhecem que geram um determinado grau de poluição e por isso elas fazem uma contraprestação de serviço à comunidade, fazendo a limpeza de um lago que tem naquela região. Então é interessante a gente entender a responsabilidade social dessa forma. Uma ação voluntária, que é uma prestação de serviço da organização para a comunidade na qual está
inserida. E isso ela pode beneficiar comunidades locais, o meio ambiente, parceiros de negócio, grupos relacionados aos próprios funcionários da empresa. Ela pode fazer uma responsabilidade social linkada à associação ou sindicatos de funcionários que são ligados à empresa. Enfim, são ações não voluntárias de caráter social, de benefício à comunidade. E a gente ainda faz parte dessa aula a temática sobre assédio. Por muito tempo, o assédio foi visto exclusivamente sobre no trabalho, especificamente, sobre o perigo do assédio sexual, que é algo que gera muito desconforto, é um crime que, infelizmente, especialmente pela cultura brasileira, tal como os crimes de racismo, há poucos dias a gente viu até num programa de TV bem famoso, num reality show, uma discussão bem significativa sobre o que é o racismo, sobre o racismo que está diluído na nossa cultura, sobre o racismo que é fazer uma simples comparação tosca sobre o estilo de cabelo, de vestimenta, sobre o aspecto físico da pessoa. Essas coisinhas que estão diluídas, elas fazem, infelizmente, parte de uma cultura que precisa ser combatida de alguma forma. De afirmar que isso é o mimimi, como se popularizou, é um erro grosseiro, é limitar uma discussão que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Então, o assédio sexual é algo que eu acho que não preciso me aprofundar, mas que é uma realidade dentro das organizações, que precisa ser combatido com toda a força, repudiado com toda a força. Mas eu queria focar aqui especialmente no assédio moral, porque dentro das organizações há muitas dúvidas sobre o que seria e o que não seria assédio moral, e isso inclusive já vem sendo cobrado em algumas provas. Antes de mais nada, é interessante a gente desmistificar que o assédio moral seria o apelido, o xingamento, a grosseria, algo mais caricato, que é o que a gente acostumou a acreditar. O assédio moral no trabalho, ele também se evidencia quando você repassa uma tarefa para uma pessoa da sua equipe sem cobrar o resultado por aquela tarefa e não passar a ele os instrumentos adequados, as informações adequadas. Cobrar metas excessivas, ou seja, metas não pactuadas ou claramente além das possibilidades do exercício profissional, pode configurar assédio moral. Restrições de horário, por exemplo, eu já vi processos de servidores que alegaram que eram repreendidos porque iam constantemente ao banheiro. Colegas que tinham problema de saúde, precisavam estar sempre ao banheiro, ele era um alvo de comentários. Fulano só vai ao banheiro, vai direto. Não, está proibido, não, está enrolando o trabalho. Tudo isso também configura assédio moral. Inclusive, uma coisa bem curiosa, e isso é bom que saibam, porque pode ser cobrado. O assédio moral, ele pode acontecer, inclusive, do subordinado ao chefe. Por exemplo, daria até um exemplo, a questão de uma chantagem, boicote ou uma chantagem sobre a exposição de dados confidenciais. Tudo isso configura assédio moral. Inclusive, existe até uma categorização do que seria o assédio moral vertical e o que seria o assédio moral horizontal. O vertical, naturalmente, obedecendo níveis hierárquicos, podendo ser descendente, ou seja, do chefe ao subordinado, ou podendo ser ascendente, que é esse exemplo que eu falei há pouco, quando o subordinado ele pratica o assédio moral em relação ao superior. O horizontal, naturalmente, são entre funcionários do mesmo nível hierárquico, e às vezes nesse nível normalmente ainda cabe a briguinha, o apelido, o desconforto, mas também cabe problemas mais de cunho competitividade, um boicote a uma atividade, não repassar a informação, boicotar a disponibilização dos recursos necessários a uma atividade, boicotar a informação. Isso acontece. E ainda tem o que é categorizado como o assédio moral misto, que é quando envolve as duas questões. Envolve a hierarquia e envolve também a horizontalidade. Então, sobre assédio moral, outra coisa interessante,
existe, eu anotei aqui, o projeto de lei 4.742 de 2001. Ele foi aprovado na Câmara e ele está no Senado. Eu dei uma pesquisada, eu não sei se ele já foi aprovado agora no Senado, me parece que não. Mas dei uma olhada, na Câmara o número era o 4.742 de 2001, que ele tipifica como crime o assédio moral no trabalho. Ele tipifica. E isso é importante porque nós precisamos, pessoal, na verdade, eu acho importante eu falar isso, apesar de ser uma aula, um bate-papo para concurso, mas a gente precisa refletir sobre as questões. O mundo mudou, o mundo evoluiu, a gente não precisa, os problemas não são os mesmos, a dinâmica das relações não é a mesma, as dinâmicas naturalmente dentro do ambiente de trabalho não são as mesmas. Para vocês terem uma ideia, o dispositivo que tratava de assédio moral, o decreto que discutia sobre isso na administração pública, ele é de 1940. E a gente está falando sobre tipificar como crime isso agora, em 2021. E isso não, eu volto a usar aquele termo, eu acho debochado, nem gosto de utilizar esse termo do mimimi. Isso não é mimimi, isso é necessário. Então, o assédio moral, ele deve ser tipificado como crime dentro da administração pública e isso, por ser algo que está sendo discutido no momento atual, é interessante que saiba, porque isso pode vir a ser cobrado numa prova. Então, deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa. Acho que não. Então, sobre essa temática de ética, relações de trabalho, responsabilidade social e assédio moral, eu acredito que aqui, obviamente, repito, nós não esgotamos o assunto, mas a gente trouxe algumas reflexões, alguma conceituação básica de alguns temas para você começar os seus estudos, procurar questões para fazer, e eu espero de verdade estar colaborando com você ao seu êxito com a aprovação nesse concurso da Câmara Municipal de Teresina, que espero que aconteça logo as provas, porque se acontecer é sinal que a gente superou um pouco mais, passou mais uma etapa nessa fase de combate à pandemia. Então, muito obrigado, segue o canal aqui, recomendo o canal a outras pessoas, vamos bater esse recorde aí das 3.000 visualizações do vídeo anterior e vou disponibilizar para vocês também vídeos sobre outros temas da administração, beleza? Muito obrigado e bons estudos para vocês.